nas histórias da teologia sempre se diz que a teologia no cristianismo existe por causa da soteriologia. Traduzindo, significa, existe teologia para explicitar que estamos salvos. Existe teologia para explicitar que na humanidade há um novo começo. Para dizer o amor que Deus tem pela humanidade. Isso faz com que na teologia cristã seja impossível falar ou especular sobre Deus sem que o que se diz de Deus tenha uma importância fundamental na maneira como nós nos vemos a nós mesmos. Esse símbolo niceno, por causa do primeiro concílio ecumênico em 315, se completou no segundo concílio ecumênico, que foi em Constantinopla, ou atual Istambul, na Turquia. O cristianismo estava por lá. O pensamento cristão estava por lá. O primeiro concílio de Constantinopla foi no ano 381. Hoje, esse símbolo niceno constantinopolitano, o maior, o B que tem no xerox, é um símbolo que o Conselho Mundial das Igrejas considera como o mínimo necessário para que uma igreja possa ser reconhecida pelas outras como cristã. Por exemplo, essa igreja conhecida como Testemunhas de Jeová. Do ponto de vista das outras igrejas, não é cristã porque não aceita ou não tem o símbolo niceno-constantinopolitano como a expressão da fé. E não aceitam o símbolo niceno-constantinopolitano como expressão da fé porque eles continuam achando que Jesus Cristo é a primeira criatura e não o Filho de Deus no sentido próprio. Como foi elaborado esse símbolo niceno-constantinopolitano? Foi elaborado a partir de símbolos anteriores menos explicitados. O símbolo que normalmente é utilizado no Brasil aos domingos ou nos dias de festa é o chamado símbolo apostólico. Esse nome apostólico provém de uma lenda. Depois explico sem lenda. Provém de uma lenda medieval em que o símbolo, o credo, que rezamos aos domingos, teria sido produzido no Concílio de Jerusalém, que não é concílio. Chamamos de Concílio de Jerusalém a reunião que em Pentecostes tiveram os 12 apóstolos. Então imagine, agora para imaginar. Tinha uma mesa que já estava presidindo São Pedro, e São Pedro disse aos colegas: meus amigos, o Espírito Santo, pelo jeito, vai mandar cada um de nós para um canto do mundo. Nós precisamos ter algumas formulações da nossa fé que sejam comuns, para que, mesmo que estejamos em qualquer canto do mundo, nós
tenhamos uma união em nossa fé em Jesus Cristo e em Deus, a quem Jesus Cristo chamava Pai, e no Espírito Santo que recebemos em Pentecostes. Então, cada um de nós vai dizer uma frase que considere fundamental e que diga quem é Deus e o que é que Deus fez, está fazendo ou fará. E aí Pedro levantou e disse: creio em Deus Pai. João, que estava do lado dele, levantou e disse: Criador do céu e da terra. E assim foram levantando cada um e produziram este credinho. É Santo Ambrósio, que batizou Santo Agostinho. Já conta que esse símbolo é chamado apostólico, e ele diz, por causa dessa lenda que não está nos Atos dos Apóstolos, mas que é bonita. Porque o que significa apostólico? Não é que tenha sido feito pelos apóstolos do jeito que eu disse, é o jeito que Santo Ambrósio e Santo Agostinho contam como sendo uma fantasia piedosa. O símbolo é apostólico porque nas palavras que o símbolo diz e no modo como essas palavras estão organizadas, formando um símbolo, a Igreja sempre viu nessas palavras a fé apostólica. Fé apostólica, o adjetivo apostólico, aí tem uma importância muito grande, porque foram os apóstolos os que escutaram diretamente Jesus Cristo. Foi aos apóstolos a quem Jesus Cristo deu a missão de fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Igreja, no Niceno Constantinopolitano, a Igreja, ela mesma se denomina apostólica. A sucessão episcopal, ou, nestes dias, temos visto uma sucessão no Papa. Desde os tempos antigos, essa sucessão é chamada apostólica. Porque a grande preocupação que a Igreja tinha no momento em que estava dispersa e em que não tinha chances de pegar um avião e um bispo ir consultar o outro, ou ir a Roma para ver o que disse o Papa, ou ir a Constantinopla para ver o que o A grande preocupação da Igreja é que, sendo católica, fosse também apostólica. Quer dizer, que a dispersão universal não permitisse uma fragmentação na fé. Como impedir que a fragmentação aconteça? Fazendo com que as coisas mais importantes na doutrina e na prática da Igreja estejam fundamentadas ou enraizadas nos apóstolos. Naquela época era inconcebível que um indivíduo, de repente, pensasse: olha, eu vou fundar uma igreja. Vai ser uma igreja cristã. Mas eu sou o fundador. Eu sou o bispo original. Isso nessa época seria uma loucura. Uma loucura por quê? Porque a igreja é de Cristo. A igreja é de Cristo, e Cristo não deixou uma franquia
que alguém resolve comprar e diz: me manda uma franquia da Igreja de Cristo. A união de Cristo com a Igreja, ele mesmo quis que fosse através dos apóstolos. As igrejas antigas, quer dizer, as igrejas cristãs primitivas, tinham a apostolicidade como algo fundamental para poder dizer: somos Igreja de Cristo. Porque o primeiro que veio nesta cidade foi o apóstolo Pedro, ou foi Paulo, ou foi João, ou foi, vocês sabem, para os primeiros missionários que vieram a este país e à América do Sul. Isso ainda estava tão presente que se perguntavam: e agora? Qual é o apóstolo? Qual é o apóstolo que esteve na América? Vocês acham que eles iam dizer nenhum? Não. Conseguiram que o apóstolo São Tomé deixasse a marca do pé dele numa pedra que tem perto de Manaus. O padre Antônio Vieira não só era o imperador da língua portuguesa, como diz Fernando Pessoa, mas era um homem de uma visão muito grande. Ele pensava, isto não é teologia, isto é política eclesiástica. Ele pensava: nós vamos ser sempre uma igreja inferior se diante da Europa nós não formos uma igreja apostólica. Então descobriu a pegada. Aliás, tinha outro jesuíta que descobriu a pegada. A outra pegada está no Peru. Umas pernas grandes. Vieira descobriu também uns índios que nunca disse onde estavam. Ao pai Tomé, que não era outro do que São Tomé. É outra lenda, mas que mostra essa necessidade de ter uma fé enraizada nos apóstolos. Vejam que mesmo que São Tomé não tenha estado aqui, tudo indica que perdeu o navio. Mesmo que São Tomé não tenha estado aqui, o que é importante é que a fé é católica, ou pode ser católica, porque é apostólica. E é apostólica na medida em que for uma fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Porque foi esse o mandato que os apóstolos receberam. Então, estes símbolos, o apostólico, ou o outro mais desenvolvido, o chamado niceno-constantinopolitano, são a expressão primeira e fundamental da fé cristã. A estrutura dos símbolos sempre foi considerada, como antes dizia, ternária. Pai, Filho, Espírito Santo. Essa lenda da formação do credo a partir da frase dos apóstolos, dos 12 apóstolos, não estava Judas, mas já tinha o substituto. Foi tão forte que, por exemplo, no comentário ao símbolo apostólico,
de Santo Tomás de Aquino. Ele, que era muito inteligente, consegue fazer do símbolo apostólico 12 frases. E vai comentando como se o símbolo estivesse dividido em 12 frases. Na realidade, a estrutura do símbolo é Pai, Filho, Espírito Santo.